Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 2. Vetado. Artigo 2A. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Artigo 3. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Artigo 4º. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica. Inciso 1. Deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Inciso 2. Impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. Inciso 3. Proporcionar ao empregado o tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Parágrafo 2º. Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviço à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparências próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essa exigência. Artigo 5º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 6º. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado, em qualquer grau. Pena reclusão de 3 a 5 anos. Parágrafo único. Se o crime for contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. Artigo 7º. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Pena reclusão de 3 a 5 anos. Artigo 8º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 9º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 10º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escadas de acesso aos mesmos. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrôs ou qualquer outro meio de transporte concedido. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Pena reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 14. Impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou a convivência familiar e social. Pena reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 15, vetado. Artigo 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Esse artigo 16 aqui é um artigo bastante cobrado quando o assunto é voltado dessa lei aqui essa lei de raça, né? Essa parte aqui da interdição do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Muito cobrado mesmo, já vi em diversas bancas e em diversas questões. Artigo 17, vetado.
Artigo 18. Os efeitos de que tratam os artigos 16 e 17 dessa lei não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Artigo 19. Vetado. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propagandas que utilizem a cruz suásticas ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º-A. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido a contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, pena reclusão de 2 a 5 anos, proibição de frequência por 3 anos a locais destinados às práticas esportivas, artísticas ou culturais destinados ao público, conforme o caso. Essa penalidade aqui foi incluída pela Lei 14.532 de 2023, é justamente quando o assunto que mais gerou repercussão aí, que foram os atos de racismo nos estádios de futebol, né? Então, essa penalidade aqui ela foi um pouquinho mais pesada justamente por conta dessa prática delituosa aí que aconteceu nos últimos meses aí no Brasil, né? Parágrafo 2º-B. Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. Artigo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, inciso 1, o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo, inciso 2, a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou a publicação por qualquer meio. Inciso 3. A interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. Parágrafo 4º. Nas hipóteses do parágrafo 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. Artigo 20-A. Os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem no contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Artigo 20-B. Os crimes previstos nos artigos 2A e 20 desta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando praticados por funcionário público conforme a definição prevista no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Esse artigo 20B aqui, ele costuma ser cobrado nas provas de concurso, nas questões, eles trocam, né? Porque aqui a pena é aumentada de 1/3 quando a prática delituosa é praticada por funcionário público e não contra funcionário público. Então, nas provas de concurso, eles costumam colocar que tem um aumento de 1/3 até a metade quando o crime é praticado contra funcionário público. Então não é contra, e sim praticado por funcionário público. Só lembrar da proposição, né? Da preposição. Artigo 20-C. Na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião ou procedência. Artigo 20-D. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 22. Revogam as posições em contrário. Então, senhores, fica a dica aí. Todos nós somos iguais perante a lei e perante a Deus, né? Então, não deve existir nenhum tipo de preconceito, racismo, né? Com raça, cor, sexo, etnia, grupos religiosos, questões políticas. Todos nós temos o mesmo ciclo de vida, né? Alguns
mais longos, outros não. Nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Então, o fim é igual, né? Para todos. Então, não compactuar nenhum tipo de racismo ou preconceito, independente da opinião do próximo, beleza? Tamo junto, senhores. Boa noite a todos e bons estudos.